E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Conseguiram fazer a atividade 1? Olha só, vou fazer a correção agora. Se não ficou com dúvida, pode ir pulando o vídeo, tá? Não precisa assistir todas as questões não, tá? Então tem esse benefício aqui na aula gravada. Deixa eu dar uma dica para vocês. Se você não fez e quiser resolver, na hora que eu estiver lendo a questão, você pausa, resolve a questão e depois vai para a correção. Quem ficou com dificuldade, tenta fazer de novo. Pode te ajudar. Combinado? Vamos para a primeira questão? Vamos? Deixa eu botar aqui a canetinha para poder escrever. Foi? Tá passando? Passou. Agora sim. Vamos lá. Caneta. Beleza. Eu vou me tirar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem o esquema. Valeu, gente. Até daqui a pouco. Vamos lá. O que diz a primeira questão? Uma panela cilíndrica de 20 centímetros de diâmetro está completamente cheia de massa para doce, sem exceder a altura de 16 centímetros. O número de doces em formato de bolinha de 2 centímetros de raio que se pode obter com toda a massa é dois pontos. Então vamos pensar no que ele está dizendo para a gente, escrever, né? Fazer esquemas. Ele está falando para a gente que tem uma panela cilíndrica, ok? De raio quanto? 10 e altura quanto? 16. Ele fala que isso aí está completamente cheio e ele quer formar docinhos, perfeito? Os docinhos têm formato de esfera, que o raio é quanto? 2 centímetros. Gente, como é que eu faço para descobrir a quantidade de bolinhas que eu preciso, né? Que eu vou formar aqui? Eu tenho que calcular o volume de massa e o volume de um docinho para ver a capacidade que um tem dentro do outro. Então, eu faço o volume desse e depois divido o resultado. Se você quiser fazer uma regrinha de 3, também dá a mesma coisa, tá? Então, olha só, volume do cilindro, porque a panela tem o formato de um cilindro. Não é PR ao quadrado vezes altura? Eu tenho raio e tenho altura, então fica simples. Π vezes 10 ao quadrado, que é o raio, vezes 16. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 16, 1.600 pi centímetros cúbicos. Esse é o volume da panela cilíndrica. Vamos calcular o volume do docinho? O docinho é uma esfera. Como é que é o volume de uma esfera? 4 terços de πr ao cubo? Então, o volume do docinho vai ficar como? 4 terços de π vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 4, 32 π sobre 3 centímetros cúbicos. Calculei o volume de cada um. O que eu vou fazer agora? Dividir um pelo outro. Posso cortar o π? Posso, né? Simplifica o π aí. 1.600 dividido por 32 sobre 3. Gente, é uma divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica por quem? Pelo inverso da segunda. Posso simplificar aqui, ó, 1.600 com 32, você multiplicando vezes 3 dá 150 bolinhas. Qual a alternativa correta? Letra D. Entendido? Qualquer dúvida, vocês podem também retratar lá no fórum, tá? Eu respondo para vocês. Vamos para a próxima questão? Questão 2. Considere uma esfera inscrita em um cubo. Gente, se a esfera está inscrita, ela está dentro do cubo. Dentre as alternativas abaixo, a melhor aproximação para a razão entre o volume da esfera e o volume do cubo é. Então, ele quer a razão. Gente, ele usou essa palavrinha aqui. O que é a razão? É a divisão. Então, você vai calcular o volume da esfera e dividir pelo volume de quem? Do cubo. Então, a gente tem que calcular o volume dos dois. Então, vamos nessa. Assim, fica o desenhozinho que ele pede, uma esfera inscrita num cubo. Correto? Então, temos aqui. Gente, qual é a medida da aresta do cubo? Ele deu? Não. Posso falar que é A? Posso. O que eu posso dizer do diâmetro da esfera? O diâmetro da esfera vai ter isso aqui como medida? Como está inscrito, esse pedaço é a toca e esse pedaço toca. Então, qual vai ser a medida do diâmetro? A. Se o diâmetro é A, qual vai ser a medida do raio da esfera? O raio da esfera tem medida A sobre 2, que é metade. Então agora se eu calcular o volume de cada um? Sim. Como é que calcula o volume de um cubo? Não é multiplicar as 3 dimensões? Como são todas medidas iguais, aqui não é A, aqui não é A. Então basta fazer A vezes A vezes A ao cubo. Esse vai ser o volume do cubo. Como é que calcula o volume da esfera? 4 terços de πr ao cubo.
Se o raio é a sobre 2, vai ficar a sobre 2 ao cubo. Resolvendo isso aqui, eu vou encontrar a ao cubo sobre 8. Dá para simplificar? Dá, ó, 4 sobra 2. Então, qual vai ser o volume da esfera? A ao cubo sobre 6π. Como ele pede a razão entre os dois, ele quer o quê? A divisão. Então, eu vou dividir o primeiro pelo segundo, correto? Então, ó, divide aqui o volume da esfera pelo volume do cubo. Léo, por quê? Porque ele pede primeiro o volume da esfera, tá? Então, entre o volume da esfera e o volume do cubo. Então, o volume da esfera vem em cima. Posso fazer a divisão de fração? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Pode, senão você já pode simplificar aqui direto, tá? O que vai sobrar? Π sobre 6. A gente sobrou π sobre 6. O valor aproximado do π é quanto? Né? 3,14. Só que ali ele está dando números inteiros na resposta, né? Então vamos aproximar π para 3. Pode ser? Então 3 sobre 6 é igual a meio, porque ele pede a melhor aproximação, tá? Então a alternativa correta seria a letra B. Correto? Vamos para a próxima questão. Questão 3. Duas esferas de raio 3 metros e 4 metros têm centro no eixo do cone da figura. São tangentes entre si e ao cone. Calcule a altura do cone. Bacana. Ele quer achar a altura do cone, está dando esferas tangentes. Gente, importante uma propriedadezinha. Toda vez que eu tenho esferas tangentes, quer dizer que elas se interceptam nesse pontinho. Aqui também, ó, elas são tangentes ao cone, tá? O que eu quero achar? A medida da altura. Você já concorda comigo? Quanto é que é esse pedacinho aqui? Né? O raio dessa esfera é 4. Quanto é que é esse? 4. Quanto é que é esse pedacinho? 3. Quanto é que é esse pedacinho? 3. Eu só não tenho essa medida aqui. Essa medida, se eu não tenho, eu posso falar que é x? Então, pensa comigo. Se eu achar o valor de x, eu tenho a altura do meu cone, perdão. Então, vamos pensar nisso? Como é que eu posso pensar em resolver para achar a medida de x? Eu tenho triângulos aqui? Tenho. Vamos ver se dá para fazer uma semelhança entre eles? Olha só, esse triângulo, ele é retângulo? Aqui vai ser um ângulo de 90 graus? Vai. Aqui vai ter um ângulo de 90 graus. Por quê? Propriedade de ponto de tangência. Todo ponto de tangência é perpendicular ao raio da circunferência. Ok? Então, eu tenho um triângulo retângulo. Esse cateto aqui mede quanto? 4. E a medida da hipotenusa vai ser esse, mais esse, mais esse, mais esse. Vai dar quanto? 4 mais 3, 7 mais 3, 10. Vai ficar 10 mais x. Ok? Agora você consegue verificar também esse triângulo retângulo aqui, ó. Também é retângulo por causa do ponto de tangência. Dá para achar a medida desse cateto aqui? Dá, é 3. Qual vai ser a medida da minha hipotenusa? 3 mais x. Se eles são semelhantes, o que eu posso fazer? Uma razão de semelhança. Olha aqui, ó. O raio da esfera maior está para o raio da esfera menor. Assim como a hipotenusa está para a hipotenusa. Fiz isso, faz a proporção. Multiplica o quê? Cruzado. Fazendo, você vai encontrar 4 que multiplica 3 mais x, igual a 3 que multiplica 10 mais x. Vamos fazer a distributiva? Ó, deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. A distributiva aqui vai ser assim, ó, esse vezes esse vezes esse. Esse vezes esse e esse vezes esse. 4 vezes 3, 12. 4 vezes x, 4x. 3 vezes 10, 30. 3 vezes x, 3x. Gente, letra para um lado, número para o outro. Vou encontrar que x é quanto? 18. Se eu quero achar a altura, não basta somar tudo? Então, fazer 18, que é x, mais 3, mais 3, mais 4, mais 4. Vai dar a altura de 32 metros. Ok? Vamos para a próxima e última. Ah, essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas vamos resolvê-la. Vamos lá. Próxima questão. Um pote de mel possui a forma de um tronco de cone circular reto, conforme mostra a figura abaixo. O diâmetro da boca do pote mede 22 centímetros. O diâmetro da base mede 10 centímetros. E a altura do pote é 12 centímetros. Essas medidas, essas dimensões, ele já deu na figura. Suponha que o pote esteja completamente cheio de mel e que após um dia de consumo por uma família, o mel restante preenche o pote até uma altura de 10 centímetros, medida a partir da base menor.
Então, ó, para quem não entendeu, ele está aqui. Então, vai diminuir aqui, ó, um pouco. Então, essa altura aqui que ele está falando. Isso aqui vai ser quanto? 10. Considerando que a referida família consome a mesma quantidade diária, o pote cheio de mel ficará vazio durante o... Vamos pensar. Vou mudar aqui a lâmina para a gente fazer um esqueminha. Então, tá aqui a nossa figurinha. Ele fala que a família vai consumir no primeiro dia até uma altura de quanto? 10 centímetros. Então, o mel ficaria aqui. Aí, vê se você concorda comigo. O que a família consumiu não é isso aqui? Então, preciso pensar nisso. Se eu achar a quantidade que ela consome por dia, que é essa partezinha aqui, dá para a gente ter uma noção, tá ok? Então, vamos pensar aqui. Ó, como é que eu posso pensar em fazer isso? Tem como eu achar o volume do pote cheio? Tem, porque é um tronco de cone. Qual o raio maior? 11. Qual o raio menor? 5. Eu tenho a altura que é 12. Dá para achar o volume disso aí? Dá. Como é que eu calculo o volume do tronco de cone? Π vezes h sobre 3, que multiplica r ao quadrado, mais r ao quadrado, mais r vezes r. A gente fazendo esse cálculo, substituindo as informações, a altura é 12, o raio maior é 11, 5, 11, 5. Então vamos lá, quanto é que vai dar? Fazendo as potências, eu vou encontrar que o volume é 804 pi centímetros cúbicos. Perfeito? Agora, vamos pensar aqui. É possível achar o volume desse troncozinho que tem bem aqui? Opa, se eu acho o volume desse tronco aqui, eu sei quanto a pessoa consumiu por dia. A família consumiu por dia. Então, agora, meu objetivo vai ser achar o volume desse troncozinho. Mas para achar o volume desse tronco, eu preciso ter a medida de quem? Dos raios. Eu tenho o da base menor. E o raio da base maior? Não tenho. Então, a gente tem que agora descobrir esse raiozinho aqui. Ok? Desculpa. Como é que eu posso fazer isso? Tenho que pensar o seguinte. É possível fechar triângulos semelhantes para que a gente use a razão de semelhança para achar essa medida? Essa altura que eu tracei aqui, eu sei que mede 12. Perfeito? E vai ter essa mesma medida, 12. Vê se você consegue perceber. Eu tenho esse triângulo aqui e tenho esse triângulozinho aqui. Eles são semelhantes? São. Porque esse ângulo é comum, esse ângulozinho é comum, e aqui é ângulo de 90, aqui é ângulo de 90. Dá para fazer semelhança? Dá. Vamos tentar ampliar esse triângulo aqui para ficar mais fácil a nossa visualização? Vou repeti-lo aqui, ó. Lá, o mesmo esquema. Perfeito? Agora, o que que eu sei? Que esse pedaço é 5. Correto? Ó, esse pedacinho é 5. Quanto é que vai ser o de cima? 5 também. Se isso aqui tudo é 11, quanto é que vai ser esse pedaço? 6. O que que eu sei? Que essa altura toda é quanto? 12. Eu sei que a altura de baixo é quanto? 10. Então, gente, olha o que que eu tenho. Eu sei que esse pedaço aqui é 10. Esse pedaço aqui todo é quanto? 12. Aqui é 6. Aqui é 90. Aqui é 90. A gente consegue perceber? Aqui é 12 no triângulo grande, aqui é 6. É o quê? Metade. Aqui é 10. Opa, qual a metade de 10? 5. Pronto. Não, não entendi. Tem como fazer cálculo? Tem. Se eu fizesse assim, ó, 12 está para 6, assim como 10 está para x. Se você multiplicar, você vai encontrar que x é quanto? 5. Opa, então esse pedacinho é 5. Se esse outro pedacinho também é 5, qual é a medida do raio? 10. Opa, então meu raio aqui equivale a 10. Dá para achar esse volume? Dá. Volume do tronco. Substituindo na formulazinha, a altura é 10, o raio agora vai ser 10 e o raio menor 5. Fazendo esse cálculo, você vai encontrar que o volume daquele cone ali... Opa, repetiu o slide ali, não tem problema não. Quanto é que vai dar? 1750 π sobre 3. Correto? Então, olha o que eu preciso pensar agora. Se esse aqui é tudo e esse aqui é esse, se eu subtrair os dois, eu vou encontrar o quanto a família consome por dia? Vamos subtrair? Isso aqui é em um dia, tá? Eu fazendo ó, esse vezes esse menos 1750, eu vou encontrar que por dia a família consome 662 π sobre 3. Gente, o que eu faço agora para descobrir em qual dia que ele vai ter? Em qual dia vai ter terminado? Basta eu pegar o volume total
e dividir pelo volume de um dia. Posso fazer a regra de 3? Posso, sem problema. Como é que seria a regra de 3? Em um dia ele consome isso, 804π, não sei em quantos dias? X, ok? Vou dividir que eu acho mais simples. Olha lá, vou cortar esse π com esse π, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vou encontrar que é 3,6. Ou seja, deu 3 dias completos, mais um pouco. Então, tá em qual dia? No quarto dia. Gente, entendido? Compreendido? Então, essa foi a resolução da atividade 1. Qualquer dúvida, me procure nos fóruns. Um abraço, beijão e se cuidem.